Olá, olha eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos continuar o tema da comunicação e vamos falar especificamente sobre o ponto da comunicação que mais gera conflitos, que mais atrapalha nas negociações, que mais impede o andamento de uma conversa, né? De uma transmissão de uma mensagem, de uma ideia. Então, qual é esse ponto? As barreiras. As barreiras na comunicação, elas têm vários aspectos e esses aspectos influenciam, se você permitir, de forma muito negativa na comunicação e que pode trazer como resultado o fim de uma negociação, o início de um conflito. Então, conhecer essas barreiras ajuda a diminuí-las e até mesmo evitá-las. E no final tem uma atividade, agora sim tem uma atividade, para poder concluir esse assunto comunicação. Repara só, o que são barreiras? Na hora que eu estou falando com você agora, podem existir várias barreiras. Uma barreira poderia estar acontecendo aqui desse lado, né? Um cachorro latindo, um caminhão passando, poderia estar acontecendo aí agora do seu lado, na sua casa, né? Mãe gritando, criança correndo. Ou poderiam haver outras formas de barreiras, como por exemplo, a linguagem. Eu estava falando uma coisa muito rápida, eu estava falando do jeito que você não consegue entender. Então, eu estou falando em português, mas a forma como eu estava falando era muito rápida. Então a minha dicção não estava colaborando. Isso também é uma barreira. A linguagem é uma barreira. Eu poderia estar falando em francês. Vous parlez français? Se a resposta for não, a comunicação ia ficar muito complicada. Por quê? Porque havia uma barreira linguística. Barreira que a gente chama de semântica. Então existem várias barreiras. Nós vamos falar das principais agora com você. Para que você entenda que quanto mais você tiver ciência dessas barreiras, mais formas você vai ter de diminuí-las ou de eliminá-las. Então existe uma barreira, vamos começar logo pelas mais comuns, que são chamadas de filtragem e outras chamadas de distorção. São duas barreiras que se parecem, mas são diferentes. O que seria a filtragem? A barreira da filtragem, aquela em que a comunicação não fica completa. A barreira da filtragem é aquela que dá ao emissor o poder de escolher o que vai falar e dá ao receptor o poder de escolher o que vai responder. Então, como é que funciona isso? Você tem seu amigo que está indo fazer uma prova de concurso. Aí ele vai viajar até a capital, Recife. E ele vai no sábado para dormir lá, para fazer a prova no domingo. Então ele sai sábado, umas 2 da tarde da sua cidade, se despede de você, fala no WhatsApp e vai para fazer a prova no concurso. Quando é sábado, às 8 horas da noite, você vai no centro fazer um lanche e encontra a namorada desse seu amigo com outro. E quando é umas 10 da noite, seu amigo entra em contato com você, falando que está nervoso, que a prova é daqui a algumas horas, né, no domingo, logo de manhã, e pergunta para você se está tudo bem por aí, se aconteceu alguma coisa. E você diz que está tudo bem. Porque de fato, se você pegar a referência você para você, está tudo bem, o problema não foi com você. Mas ele está filtrando, ele está dizendo o seguinte: tal informação eu não vou dar agora. Porque se eu disser agora o que aconteceu, provavelmente eu vou afetar o resultado dessa prova que ele estudou tanto para poder passar. Então a filtragem, ela é uma omissão. A filtragem, ela é uma omissão que faz com que a comunicação não fique completa. Porque a comunicação completa seria assim: está tudo bem comigo, mas aconteceu um fato que pode afetar a sua vida. Ele preferiu omitir isso e contar num outro momento, ou não contar. E a gente faz isso o tempo todo, né? E parece muito uma mentira, mas no fato é uma filtragem. O que seria a mentira? Seria a distorção. A distorção é quando você pega um fato e transforma ele em outro fato.
Então, a mesma situação, só que agora o colega liga e fala o seguinte: olha, tem um pessoal dizendo que viu minha namorada na rua com outra pessoa. E eu soube que você foi na rua. Você viu se ela estava lá com outra pessoa? O que seria distorção? A distorção é você dizer: não, não vi nada. Agora você está pegando um fato de ter visto e distorcendo, dizendo que não viu. Isso complica a comunicação? Isso é uma barreira? É uma barreira. Porque a comunicação é o fato de você enviar uma mensagem, essa mensagem ser compreendida, decodificada, e isso criar uma informação, uma situação em que os dois agora têm o mesmo grau de conhecimento e podem negociar sobre isso, né? Podem se relacionar em cima dessa realidade. Quando você filtra, ou quando você distorce, você está criando uma barreira. Porque a outra parte, o receptor, no caso, ele não está obtendo a informação completa. Assim como o receptor, ele pode dar: eu estou bem para ir para a festa, estou bem vestido, e a pessoa fala: tá distorcendo, porque na opinião dela não tá. Mas para não ser, entre aspas, grosseiro, ele prefere distorcer, dizendo que a pessoa está bem vestida. Nesse caso, houve uma barreira, houve um ruído, que a gente chama de ruído, que impediu que a mensagem fosse completa. O feedback, que é aquela parte que a gente viu, que é a volta daquilo que foi enviado e pedido de volta, ele foi distorcido. Então, a distorção e a filtragem são parecidas. Lembra que a filtragem é a omissão. E eu não estou falando que uma é certa e outra é errada. Eu estou dizendo o seguinte: elas acontecem. E você pode ser o causador de uma das duas. E você pode fazer isso conscientemente ou pode fazer isso inconscientemente. A ideia é que você cada vez mais tenha consciência das situações em que você vai usar uma ou outra. Considerando que a distorção é sempre mais prejudicial. Certo? Outra barreira. O ruído. O ruído, que a gente chama de ruído, não é só o barulho, mas são vários aspectos. Por exemplo, você está falando com alguém através de uma porta, a pessoa está trancada no banheiro e não quer conversar. Ora, a porta seria uma espécie de ruído. Ela está atrapalhando a comunicação. Né? Um barulho externo, uma televisão ligada que desvia a atenção. Então, tudo isso que faz com que a comunicação e a mensagem não chegue diretamente para a pessoa, são chamados de ruídos. Né? Existem ruídos físicos e existem ruídos semânticos. Os ruídos físicos são esses: a porta, um barulho acontecendo, mesmo que o barulho não seja uma coisa física, são coisas externas. Os semânticos são chamados daqueles que são ruídos que são na própria mensagem, no receptor ou no emissor. Por exemplo, o cara ser gago, fanho, falar outra língua, falar por gestos, o receptor ser surdo, o receptor não ter conhecimento da língua que está sendo falada. Então, são ruídos semânticos. Outro tipo de ruído outro tipo de barreira, é a barreira do preconceito, que pode acontecer dos dois lados. Como é essa barreira? Preconceito é quando você já vai com pré-julgamento, um pré-conceito daquela situação. Como funciona isso? Ora, eu começo a falar para alguém sobre uma coisa pré-julgando que ele já entende daquilo. Então eu começo a usar uma linguagem muito avançada. Isso atrapalha, isso é uma barreira, porque a pessoa vai estar olhando para mim e eu achando que ela está entendendo, porque eu já parti do princípio de que ela conhecia aquele assunto, e a pessoa vai estar voando ali, sem entender nada. E a mesma coisa pode acontecer com o receptor. Eu começo a falar uma coisa e o receptor já julga que ele já entende daquele assunto. Então fala: isso que ele vai falar eu já sei. E aí ele não presta atenção e eu falo tudo que eu tinha para falar e acreditando que ele está entendendo, mas ele não está nem ouvindo, porque ele acredita que já sabe aquele assunto. E por acreditar que já sabe o assunto, ele vai limitar a comunicação. Outro tipo de barreira é a barreira da sobrecarga.
Como funciona isso? Ora, eu quero falar com uma pessoa sobre determinado assunto, só que o assunto é longo e eu escrevo um texto no WhatsApp. A tendência é que depois de um certo tamanho, as pessoas não leiam o texto todo. Elas leem um pedaço do texto e tentam deduzir o resto. Então, a sobrecarga é, poxa, ou eu escrevesse vários textos pequenos, ou eu mandasse um áudio, ou eu ligasse, ou eu esperasse para falar pessoalmente. A sobrecarga faz com que a comunicação fique falha. Então eu mando 20 e-mails para a pessoa, de vários assuntos diferentes, e fico aguardando a resposta, e ela responde 5. Nesse caso, a pessoa fez uma filtragem dos e-mails que ela achou mais importantes, e eu dei a ela uma sobrecarga. Por quê? Porque eu mandei muito e-mail. Eu podia ter mandado 5 e-mails, podia ter mandado umas 4 mensagens de texto, podia ter mandado uns 3 áudios, e dividido, ou mandado 5 e-mails hoje, mais 5 e-mails daqui a 3 dias. Então a sobrecarga é outra forma de barreira. E agora eu vou falar da barreira que mais interfere na comunicação, que é a da emoção. A barreira da emoção é a que mais gera conflitos, é a que mais impede negociações, é a que mais causa danos nas relações. E dessa barreira, o ser humano não tem como se livrar. Porque você pode até lidar bem com as suas emoções, mas você não tem como saber as emoções dos outros o tempo todo. Então, fatalmente, em algum momento, você vai tocar nas emoções de outros sem ter a intenção. Vai despertar boas emoções, vai despertar más emoções. E como é que as emoções afetam na comunicação? Bom, primeiro vamos começar no seguinte ponto. A comunicação, ela envolve 3 aspectos. 3 aspectos. Primeiro, é a linguagem mesmo, a palavra. A linguagem verbal, né? E essa linguagem verbal envolve o tom de voz, né? Envolve a velocidade. Existe também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que envolve a expressão corporal, envolve as vestimentas, a forma como a pessoa está vestida. Então a linguagem não corporal é aquela que não tem a ver diretamente com a comunicação. E essa linguagem não corporal, gente, mais de 60% da comunicação é feita em cima da linguagem não corporal. E existe a parte emocional, que essa é totalmente abstrata. Então você consegue controlar, em grande parte, a linguagem verbal, o tom de voz e a velocidade com que você vai falar. Você consegue controlar, em boa parte, a linguagem não verbal, que é as suas expressões físicas, né? A forma como você se veste, a forma como o seu corpo reage. Por exemplo, a pessoa pergunta, eu estou bem vestida? Como é que eu estou? Eu estou bem? E você responde, tá ótima, tá perfeita. A sua cabeça está dizendo que não, sua boca está dizendo que sim. Então, são 2 formas de comunicação, a verbal e a não verbal, que estão em conflito. Isso você pode trabalhar, assim, na verdade você pode trabalhar os 3 aspectos. E o terceiro aspecto, que é o emocional. Quando você transmite uma mensagem, ela acompanha junto as 3 formas de comunicação, quer você queira ou não. Poxa, eu estou triste porque meu pai está no hospital. Eu vou estar falando com você assim, olha gente, a comunicação não verbal é uma comunicação que... Pô, eu estou alegre que eu acabei de ganhar 5 mil reais de graça que o cara me deu porque achou que eu sou um cara legal. Caraca, gente, olha, a comunicação não verbal, ela é... Eu posso estar no estado normal e falar para vocês, ó, a comunicação não verbal, ela não é perceptível tão facilmente quanto a comunicação verbal, obviamente. Se eu digo para você, você não está bem vestido, você vai entender que não está bem vestido, porque eu falei isso claramente. Já na comunicação não verbal, não. São detalhes que inconscientemente você percebe. A grande questão é você evoluir para começar a perceber isso conscientemente e, inclusive, mudar a sua postura, né, a sua comunicação não verbal, a sua comunicação corporal, o seu modo de vestir. Então, o trabalho é para você tornar essa comunicação cada vez mais consciente e começar a perceber isso nos outros também.
Mas com relação ao emocional, a barreira emocional na comunicação, ela tem a ver com aquilo que nós falamos lá atrás. Né? Lá atrás, nós falamos das emoções e como as pessoas reagem. Inclusive, no primeiro contato que eu tive com a turma de vocês, eu usei o exemplo do estupro de um colega. Que mesmo eu não fazendo nada, o simples fato da minha presença desperta nele emoções negativas. Por quê? Porque remete ele a uma lembrança de um estuprador que parecia comigo. Um negão que pegou ele. Então, essas coisas, você tem que passar a observar e trabalhar para que cada vez mais a sua observação permita usar a comunicação para trazer emoções boas. Ou, quando não for possível trazer as emoções boas, pelo menos minimizar os efeitos das emoções negativas. Muito bem. A ponte para fazer essas emoções na comunicação serem favoráveis é empatia. E a empatia, gente, é você se colocar no lugar do outro. Então, esse se colocar no lugar do outro não é aquela coisa assim, ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não, é com relação às emoções, é um ser humano diante de outro ser humano. Então, muitas coisas entre vocês são parecidas. É o saber ouvir primeiro, é ouvir para entender e não ouvir só para responder aquela resposta pronta. Sabe quando uma pessoa chega para você e fala, cara, tô com um problema, acho que a minha... é que meu filho tá usando droga. E aí você vai e fala, ah, já sei o que fazer, faz o seguinte. A pessoa nem quer uma resposta às vezes, ela só quer desabafar, mas você já tem uma resposta pronta. Então, empatia é você primeiro se colocar no lugar do outro para compreender o outro, compreender o que realmente ele quer. Né? Isso numa negociação, isso num conflito, é entender a raiz do problema. Quando você entende a raiz do problema, e essa raiz geralmente está ligada a algum sentimento, a alguma emoção, que ele não consegue verbalizar, tenta racionalizar, e essa racionalização várias vezes encaminha para uma discussão. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber que muitos problemas se tornaram grandes sem necessidade. Logo abaixo eu vou colocar um vídeo falando sobre algo que é muito importante para você que vai trabalhar com pessoas. Né? Você que vai cuidar de conflitos, vai gerenciar conflitos. Você que vai negociar. Você que vai participar de reuniões, que você deve conhecer. Chama-se a comunicação não violenta. E quando eu falo comunicação não violenta, o seu cérebro já dispara pensando em Lei Maria da Penha, né, em agressão física. Não é isso. A comunicação não violenta, que está sendo um estudo bastante desenvolvido agora, ela fala sobre isso. Poxa, quando uma pessoa quer falar e a outra já interrompe, isso é uma espécie de violência. Quando uma pessoa fala e você finge que está ouvindo e depois já sai com uma resposta pronta, isso é uma espécie de violência. Quando você não emite a sua opinião, quando você não coloca o seu pensamento, a sua vontade para poder agradar os outros, isso é uma espécie de violência. Então a comunicação não violenta, ela envolve esses aspectos, em que você desconsidera o sentimento dos outros, ou que os outros desconsideram os seus sentimentos na comunicação. Não é a violência que pode chegar a essa violência física também, mas não é esse o ponto. O ponto são outras formas de violência. Então eu vou colocar abaixo um vídeo falando sobre esse novo modelo de comunicação. Novo, nem tão novo, tá? Já faz um tempo, que é a comunicação não violenta. E logo depois tem a atividade. Por favor, respondam, porque essa atividade é a nossa primeira nota da segunda unidade. Então, espero que estejam todos bem e a gente se encontra em breve. Grande abraço.